amores! Videoaula de História. Na aula de hoje de História, a gente vai trabalhar sobre os diferentes tipos de moradia. Então, a gente já viu um pouquinho sobre isso em Geografia, não foi? Então, a gente vai trabalhar aqui através de algumas artes, né? Algumas fontes históricas que vai falar também sobre a moradia. Então, gente, a moradia, como a gente já sabe, é o lugar que a gente mora. Pode ser chamado também de casa, de lar, de residência, tá ok? Então, vamos ver aí algumas fontes históricas que falam sobre a moradia. Então, a gente vai trabalhar da página 4, iniciar na página 4, tá? Os diferentes tipos de moradia. Vamos lá? Acompanhe a leitura. As pessoas em todos os lugares do mundo necessitam de um abrigo, de uma proteção, de um lugar para morar, não é, gente? Por essa razão, as casas são construídas. Muitas famílias moram em casas, em casas, tá? Porém, no entanto, essas casas não são iguais. A gente fala de casa, de moradia, de lar, de residência, mas nem todas casas residência, moradia, são iguais, tá ok? Elas, às vezes, elas têm a ver conforme a região em que são construídas, a situação social de cada um, né? O valor aquisitivo, né, de cada pessoa, o dinheiro que a pessoa tem, que a gente fala, tá certo? Que vai fazer com que a pessoa viva em um tipo de moradia. Às vezes vai morar num casarão, não é? Numa mansão que a gente fala, tem vários quartos, vários banheiros, piscina. E às vezes a pessoa mora numa casa que só tem 2 cômodos, né? Um quarto e uma sala, cozinha e um banheiro, às vezes 2, 3 cômodos. Depende aí também, né? Da situação social de cada pessoa. Assim, existem casas grandes, pequenas, com muitos ou poucos cômodos. Cômodos é cada partezinha da casa, tá? Vamos conhecer algumas moradias que se diferenciam pelos tipos de materiais e locais onde são encontradas. Observe a seguir 2 imagens que simbolizam diferentes casas, representadas por um artista brasileiro e um artista holandês. Depois preencha os quadros com os dados de cada obra. Então, a primeira obra é a Fonte Histórica 1, que é o quadro feito por, esse de cima aqui, ó, quadro feito por Tarsila do Amaral. Esse quadro ele é chamado, tem intitulado o nome do quadro, O Mamoeiro. Ele é feito em 1925, feito com tinta a óleo sobre tela, da coleção de artes visuais do Instituto de Estudos Brasileiros, da Universidade de São Paulo. Então, esse quadro é feito por Tarsila do Amaral, tá certo? Feito, tipo de fonte que é feito, a gente vai ver direitinho. Então, você vai preencher primeiro aí na página 5 agora, tá? Essa a gente fez a leitura da página 4. Você vai de acordo com a imagem, com a fonte histórica 1, que é essa daqui, tá? Qual foi a data da fonte histórica que foi feito? Tem aqui, lá no seu livro tem dizendo 1925. O título da obra, que é o nome do quadro, é O Mamoeiro, tá? Quem não sabe o que é mamoeiro é um pé de mamão, que a gente fala. Pé de mamão, é mamoeiro. O tipo de fonte é de que é feito, tá? Esse quadro ele foi feito com óleo sobre tela. Então, você vai colocar. É uma pintura, mas é uma pintura de que forma? Óleo sobre tela, tá ok? O autor, quem fez esse quadro, Tarsila do Amaral, tá? Tá lá, Amaral, Tarsila do, mas é Tarsila do Amaral. Ok? Primeira fonte histórica. Segunda fonte histórica é esse quadro do holandês Vicente van Gogh, tá? Deixa eu dar uma saidinha da frente para vocês verem melhor. Então, esse quadro feito por Vicente van Gogh tá lá no seu livro também, tá? Ele tem titulado, o nome do título desse quadro é Casas Vistas por Trás.
Ele foi feito entre o ano de 1885 e 1886. Não se tem a data correta, se foi 85 ou 86, por isso se coloca assim. Foi um dos anos que foi feito. Ele também é um óleo sobre tela, a tela de tamanho 43 por 7, 43,7 por 33 por 7 centímetros. Ele está no Museu Van Gogh, em Amsterdã, na Holanda, certo? Esse quadro aqui. Então, você vai preencher a fonte histórica, os dados, né? Qual a data da fonte histórica? Quando foi feito esse quadro? Foi entre 1885 e 1886. O título da obra, Casas Vista por Trás. Tipo de fonte, óleo sobre tela, igualzinha de Tarsila do Amaral, tá? O autor, Vincent Van Gogh, tá? Você vai escrever lá. Tá lá escrito assim, ó. Van Gogh Vicente. Lembre que sempre vem primeiro o nome, os sobrenomes, depois o nome. Então, você coloca lá Vicente Van Gogh. Então, gente, esse tema é representado nas obras de Tarsila do Amaral ou na obra de Vicente Van Gogh é o tema sobre casa, tá? Nos mais diferentes formatos. Então, a gente vê que está em formatos diferentes, né? As moradias. Aqui do Tarsila de Amaral, aquelas casinhas mais antigas, que é uma casa de fazenda, que ela gostava muito de ir para a fazenda e fazer seus quadros, fazer a pintura desses locais. Então, as casas é dessa forma. E aqui já numa cidade lá, né, provavelmente de onde Vicente Van Gogh na Holanda morava, então os casarios maiores, então aí tem mostrando, certo, gente? Então ele tem, essas casas têm formatos, cores e tamanhos diferentes. Com base nessas fontes históricas, nas casas que você conhece, use sua criatividade e desenhe uma casa na página 28 do material de apoio. Então, você não precisa fazer uma casa aqui já normalzinho. Você vai, inspiradas nessas obras, você vai criar uma casa da sua forma, desenhar, pintar, deixar bem linda lá no material de apoio na página 28, ok? Página 28 do material de apoio. Então, gente, dando continuidade agora, depois que vocês fizerem lá o desenho no material de apoio, você vai continuar lendo a página 6. Os materiais utilizados na construção de moradias geralmente são produtos disponíveis no local onde elas são construídas. Antigamente, muitas casas eram construídas em madeiras, porque havia abundância de árvores, né? No Brasil tinha muitas árvores, então as casas eram feitas com árvores. Aí, isso era antigamente, tá? Atualmente, com o desmatamento, a diminuição da floresta, tem se buscado alternativas de materiais para a construção de casas. Um exemplo são as casas feitas com madeira proveniente de árvores reflorestadas, aquelas árvores que foram plantadas para esse objetivo e depois replantadas, tá? Reflorestamento, como eucalipto, né, que a gente viu que é utilizado também para fazer o papel. Muitas delas são feitas de troncos inteiros, outras as tábuas cortadas em serrais, além de outras partes que integram a montagem de uma casa. Tem casa, gente, que ela é feita toda de madeira, ainda existe, tá? Principalmente em locais que é muito quente, então o material utilizado é madeira. Nos Estados Unidos tem muita casa feita de madeira, aqui no Brasil existe também, tá? Então, gente, casa reflorestar significa o ato de recuperar aquela área fazendo plantações. Então, é reflorestamento. Tem aí uma observação para vocês. Tem aí uma casa mostrando para vocês a casa construída com madeira. Essa linda casa aqui, ó. Ficou linda, toda feita na madeira. Então, a gente viu que a casa pode ser feita de madeira, de tijolo, não é? De tijolo e barro. Antigamente eram feitas muitas casas assim, tá certo? Então, continuando, página 7. No Brasil, a falta de recursos para morar em lugares mais apropriados, de recurso financeiro mesmo, tá? Faz com que as pessoas residam em ocupações irregulares, muitas vezes perto das margens dos rios ou sobre os rios. Um tipo de casa bem conhecido e utilizado na construção de locais como esses são as palafitas. Quando construídas sobre os rios, são altas em relação à água. Na região norte, um dos locais em que as cheias dos rios causam
causadas pelas chuvas que ocorrem no período de dezembro e maio, mas afetam a vida dos moradores. As casas são altas para evitar a entrada de água. Então, são feitas a base de madeira alta e depois é construída a casa em cima, para que o rio, quando for enchendo, não entre dentro da casa, mas às vezes pode até encher demais e acaba entrando nas nossas casas. Então, são as palafitas, tá? Esse tipo de moradia que tem aí para vocês observarem, tá? Então, você vai responder agora sobre a fonte histórica, ok? Então, pessoal, temos aí na página 7 uma fonte histórica, que é a fonte histórica 3. A gente viu a fonte histórica 1, que vem falando da obra de Tarsila do Amaral. A fonte histórica 2, que vem falando de Van Gogh. A fonte histórica 3 vem mostrando aí famílias que aguardam há mais de 10 anos conclusão de projeto habitacional em Belém. Então, eles estão esperando a construção de uma nova moradia, uma moradia melhor para eles, que não tenham que viver aí no rio, com medo da enchente, tá certo? Então, essa informação é mais de 400 famílias moram atualmente na Vila da Barca. Esse local é chamado Vila da Barca, tá? Isso está disponível na internet, tem aí o site, que são famílias aguardam há mais de 10 anos conclusão de projeto habitacional. Esse acesso foi feito em 5 de julho de 2017. Então, vocês vão responder aí a informação sobre essa fonte histórica 3. Então, a data da fonte histórica que foi pesquisada, 5 de fevereiro de 2017. O título da obra é Famílias aguardam há mais de 10 anos conclusão de projeto habitacional em Belém. Tipo da fonte histórica, isso foi uma fotografia que foi pesquisada, tá? Uma fotografia. E o autor dessa fonte histórica foi Helena Palkist, tá? Tá lá o nome dela lá, Helena Palkist, tá ok? Que fez, tirou essa foto aí, ok? Não tem lá, mas eu tô dizendo a vocês, Helena Palkist. Tem ao lado da foto, bem pequenininho aqui, vem o nome da fotógrafo que tirou essa foto, tá ok? Logo após, você vai... A fonte histórica 13, ela apresenta a situação que a população ribeirinha, pessoas que moram perto dos rios, está enfrentando em Vila Barca, na comunidade localizada em Belém, não é isso? Quais elementos presentes na foto expõem a situação difícil que os moradores estão enfrentando nessa comunidade? Sítios e depois converse com os colegas e professor sobre o que você encontrou. O que vem mostrando que essas pessoas que moram nesse local estão enfrentando dificuldade, né? O alagamento que ocorre, o medo que o rio incha e alague as casas, o tipo de moradia que é feita de madeira, não é? Que às vezes tem que ser trocada. Então, quais dificuldades que enfrenta, você vai colocar aí. Comentar, a gente pode comentar na aula ao vivo, ok? Há outros tipos de moradia, como casas modernas, construídas em espaços verdes, sem prejudicá-lo, como as casas estruturadas em árvores, que podem ser encontradas em vários países, inclusive no Brasil. Outras casas construídas com madeiras podem ser cobertas com telhas de barro, palhas ou chapas. Então, na próxima aula a gente continua a leitura sobre esses tipos de moradia e faz atividades sobre isso. Então, a gente está iniciando, a gente viu em geografia os tipos de moradia e a gente vai a gente vai continuar a trabalhar sobre moradia agora em história, certo? Então, nossas primeiras atividades aí de acordo com as fontes históricas, mostrando a vocês diferentes tipos de moradia. A gente continua sobre os diferentes tipos de moradia na próxima aula, ok? Beijo e tchau, tchau!